Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Tem a palavra o segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres colegas deputados estaduais que estão de forma presencial e remota, nossos assessores e pessoal que nos acompanham pela TV Alego. Ata da sexta sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 7 dias do mês de março do ano de 2023, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Caio Salim, depois Bruno Peixoto, e secretariada pelos parlamentares, deputado estadual Coronel Adailton, depois Virmontes Cruvinel. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Isiquinã para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos número 2023-000211, oriundo da Secretaria de Estado da Saúde, 2023-000169, 2023-000212, 2023-000213, 2023-000214, 2023-000215, 2023-000216, 2023-000217, 2023-0018, da Governadoria do Estado de Goiás. Declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram a palavra os senhores deputados Wagner Camargo Neto, apresentando os requerimentos 325 a 328, projeto de lei 115. Antônio Gomides, requerimentos 329 a 300 e 330, projeto de lei 110. Carlos Cabral, projeto de lei 114. Wilde Cambon, os requerimentos 331 332, projeto de lei 109. Paulo César, o requerimento 333 e projeto de emenda constitucional 001, de sua autoria e outros. E o projeto de lei 113, o deputado Lincoln TJ, os requerimentos 334 a 338, Véter Martins, os requerimentos 339 a 341 e o projeto de lei 112. Delegado Eduardo Prado, os requerimentos 346 a 348, projeto de lei 107 e 108. Coronel Adailton devolvendo à mesa processos números 2022-010295, 2022-010300, 2023-000036 e 2023-000104. Apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Caio Salim apresentando os requerimentos 342. Doutora Zeli, requerimentos 343 e 344. Clécio Alves, requerimento 345. Júlio Pina, requerimento 349. Projeto de lei 116 e 117. Virmontes Cruvinel apresentando requerimentos 350 e projeto de lei 111. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna senhores parlamentares Mauro Rubem, doutora Zeli, Wagner Camargo Neto, Gugu Nader, Clécio Alves, Cristiano Galindo, Fred Rodrigues e Carlos Cabral. Logo após foram colocados em votação preliminar os projetos aprovados como objeto de deliberação da Casa. Projetos de número 92 a 106 e projetos de lei complementar número 002. Também o projeto de lei de emenda constitucional número 01. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou os processos número 2023-000036 em fase de discussão e votação de veto. Por escrutínio secreto, que obteve 1 voto sim e 31 votos não, ficando, portanto, rejeitado o veto. Processo 2023-010300, em fase de discussão e votação, veto. Por escrutínio secreto, obteve 24 votos sim e 1 voto não, ficando, portanto, mantido o veto. 2022-010836, em fase de discussão e votação, veto. Escrutínio secreto, obteve 22 votos sim e 2 votos não, ficando, portanto, mantido o veto. 2023-000133, em fase de discussão e votação única, nominal, aprovado com 29 votos sim. Computado pela presidência os votos sim dos parlamentares Virmontes Cruvinel e Véter Martins, a nomeação de Ricardo Baioc Carneiro
para ocupar o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Processo número 2021-006520, em fase de segunda discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos parlamentares Amaury Ribeiro e Mauro Rubem. E a ele fizeram encaminhamento de votos os deputados Amaury Ribeiro, Antônio Gomide, Fred Rodrigues e Carlos Salim. 2023-000188, em fase de segunda discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pela senhora deputada Bia de Lima. Os processos número 2023-000082 e 2022-001958, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. 2022-000149, 2023-000189, 2021-005771, com encaminhamento de voto favorável do senhor deputado Lincoln TJ. 2020-004107, 2020-0148.2, a ele apensados o processo número 2020-004803, 2020-003872, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. 2023-000104, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aprovado. Esgotada a ordem do dia com a anuência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para a reunião das comissões mista e de Constituição, Justiça e Redação e declarou encerrada a sessão, convocando outra logo após o término das referidas reuniões para participar das reuniões. Participaram da presente sessão todos os parlamentares e, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada. Lida a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovem, queiram ficar como estão, aprovado. Tem a palavra o primeiro secretário para que possa proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno. Não. Tem a palavra o primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente Senhor sessão. presidente, é hora de... Eu quero devolver a matéria. Para devolver matéria, deputado Véter Martins. Tem um projeto da Quero devolver um projeto que já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e 5 da Comissão Mista. E gostaria que colocasse na ordem do dia. Solicito ao plenário que, para a inclusão de pauta de sessão extraordinária, aqueles deputados que concordem com essa inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o primeiro secretário para... Isso aí. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de discussão e votação. Processo número 2023-000213 da Governadoria. Veta parcialmente o autógrafo de lei número 28, de 23 de fevereiro de 2023, que cria o Centro de Análise, Inovação e Tecnologia em Ciências Naturais e Aplicadas. Processo está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Solicito a liberação do painel eletrônico. Esse projeto é um projeto de derrubada do veto, de manutenção do veto. Os deputados que concordem com a manutenção solicitam o voto sim, os que concordam para a derrubada solicitam o voto não. Líder do governo vai fazer a orientação. Nós estamos aqui solicitando a manutenção do veto, então solicito a todos os deputados que possam, para que mantenham o veto, para que vote sim. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto.
Aliás, primeiro deputado Wilton Cambão, questão de ordem. Mas eu, como o sistema é presidencialista, primeiro o presidente Bruno Peixoto. Você viu que o Cambão, meu amigo, meu irmão, nosso líder, deputado Wagner Camargo Neto, houve um equívoco na redação. Conversei com o governador, conversei com o líder do governo, também com o secretário de governo, Lucas Virgílio, e quero pedir a todos, por gentileza, votar pela manutenção do veto, votando sim, pela manutenção do veto. Como vota deputado Charles Bento, Siquinã, Lineu Olímpio, deputado Lucas do Vale, deputado Amaury Ribeiro, deputado Bruno Peixoto, ainda não votou, deputado Alessandro Moreira, deputado Cairo Salim, deputado Clécio Alves, deputado Fred Rodrigues e deputado Carlos Cabral. 23? Então solicito que libere o placar eletrônico aí. Mantido o veto, 26 votos sim, nenhum voto não. Está mantido o veto. A secretaria para providência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Wilton Cambão. Queria pedir a Vossa Excelência, em oportunidade de convocação de comissão mista. Certo, deputado Wilton Cambão. Nós vamos dar sequência aqui. Tem a palavra o primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2023-139. Autor Governadoria. Altera a Lei 21.527, 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício 2023 e da outras providências. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado os deputados. Senhores deputados que aprovem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2023-145. Governadoria. Altera a Lei 13.532, de 15 de outubro de 1999, que dispõe sobre a transformação da Companhia de Habitação de Goiás em Agência Goiana de Habitação e da outras providências. Projeto está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que concordem com o projeto, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, 2023-000-146, da Governadoria. Autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação onerosa ao município de Barro Alto. Projeto está em discussão, encerrado, em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, 2023-147, da Governadoria. Altera a Lei 20... Quer demais, viu, presidente? 20.557, de 11 de setembro de 2019, que dispõe sobre a utilização de parcelas de depósitos judiciais para o custeio de previdência social, o pagamento de precatórios dos advogados dativos e a amortização da dívida com a União.
Processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Aqueles deputados que concordem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2023-000020, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, autoriza o parcelamento de créditos tributários e não tributários no âmbito da administração do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, era essa a pauta do dia. Senhores deputados, tem uma solicitação do líder do governo para que seja convocada aqui uma sessão extraordinária da mista para que seja apreciada algumas matérias. Coloco aos senhores a apreciação desse pedido do líder do governo, aqueles que concordem com essa vocação, queiram ficar como estão, aprovado. Então, senhores, convoco a todos os deputados que fazem parte da comissão mista que possamos ir até a sala das comissões para apreciar alguns projetos de lei. E encerro a presente sessão, convocando outra para amanhã, no horário... Logo após a reunião. Não, convoco outra para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.